Boa tarde, galera do canal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar uma banca que vai realizar o concurso da Prefeitura Municipal de Itinga. É isso mesmo, né? A nossa banca é a Sousandra de hoje, Fundação Sousandra, é a que vai realizar o concurso da Prefeitura Municipal de Itinga. Vamos compartilhar a tela? Gente, antes de começar a aula, eu gostaria de dizer para vocês que a professora Fabiana está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Telegram. Acesse as nossas redes sociais e, principalmente, eu já queria te pedir para você deixar teu comentário nas videoaulas e deixar aí o teu like também. Curte os nossos vídeos, compartilha, é muito importante a tua opinião. Vamos começar. Bom, hoje nós vamos fazer uma análise da banca EFSADU. Essa provinha que a gente vai analisar é a prova de Santo Inês, prova bem recente, o concurso aconteceu recentemente, nós vamos dar uma analisada nessa prova hoje. No geral, a Sousandra, ela gosta de muitos textos, né? Ela gosta de incluir textos. Porém, os textos dela são bem pequenos, né? Ela não gosta de textos extensos. E as questões, elas são dedicadas à interpretação e à sintaxe, tá? Então, a gente tem que analisar com calma. Vamos lá. Esse texto é do Braulio Bessa, é um poema do Braulio Bessa. Vamos analisar primeiro, vamos para a leitura. O tempo se escorrega despretensiosamente, não há força que segure, por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Um texto bem fácil. Vamos para a primeira questão? A primeira questão da prova diz o seguinte: o pronome ele foi utilizado no poema para retomar a palavra. Gente, vamos lá. Olha só, quando a gente está analisando um texto, é essencial que a gente perceba onde a gente deve marcar, né? Então, você tem que ficar atento para marcar. Bom, vamos aí analisar onde que está aí o nosso ele, né? Tá aí o ele. Vou até grifar aqui para que a gente entenda, né? O ele aí está de vermelho. Olha só, o tempo se escorrega. Na primeira estrofe do poema, a gente pode perceber que ele está só falando do tempo, não há força que segure. Por mais que a gente tente, cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa. Quem amansa, gente? O tempo. Então, esse pronome só pode estar retomando a palavra tempo, tá? Porque, assim, ele sempre está se relacionando ao tempo. O minuto está se relacionando ao tempo, galope feroz, então ele amansa, né? Então, o tempo, às vezes, dá uma amansada. Então, tá aí. Alternativa, letra E, né? Professora, qual é a sacada de ficar observando quando há uma retomada de uma palavra? É interessante que você perceba e você faça a leitura. Se você não identificar no primeiro momento, você faça a releitura desse texto. E também você tem que observar a questão da palavra, se ela está no masculino, se ela está no feminino. Ele, perceba, se ele está no masculino, com certeza a palavra que está retomando esse pronome também vai estar no masculino. Então é interessante que você entenda um pouquinho aí de concordância nominal e concordância verbal. Mas, professora, aqui está falando de um pronome. Tá. A retomada de um nome através de um pronome é quando eu não quero mais falar a palavra, né? Então, ele usou uma figura de linguagem que a gente já conhece bem, né? Que é a silex. Eu uso um pronome para fazer a retomada de uma palavra que já foi dita anteriormente. Vamos para a próxima questão. A palavra feroz no texto tem a função de... Vamos voltar no texto. Bom, tá aqui, ó. E mesmo correndo doido nesse galope
feroz, né? Então, ele está perguntando aqui qual é a função de feroz. Galope seria o nosso substantivo. O que acontece com a palavra depois do substantivo? Geralmente, essa palavra é usada para dar característica ao substantivo, né? Então, eu percebo que só pode ser um adjetivo. Mas, professora, não pode ser um advérbio? Não. O advérbio, ele tem uma característica de modificar o adjetivo, modificar o próprio advérbio ou modificar um verbo. Então, ele não está próximo de nenhuma dessas três classes gramaticais. Bom, não pode ser um substantivo, porque eu já tenho um substantivo ali que é galope. Um pronome também não pode, né? Pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Nós temos aí os pronomes que, quem, quando, então não tem condições. Advérbio de intensidade, muito, pouco, mais, então só pode ser a letra A, adjetivo. Bom, gente, essa prova foi bastante simples, né? A professora fez essa prova e eu consegui gabaritar a prova de português, tá? Muito importante aí. Vamos para a próxima questão. Sobre o texto acima, assinale a alternativa correta. Bom, a gente está falando de uma palavrinha que a gente não vê com frequência, que é a palavra inter, que foi dita ali no texto, né? Então, a gente tem as alternativas. O autor do texto utilizou a interjeição inter para deixar claro aos leitores do poema que é nordestino. Bom, gente, ele não teve essa intenção. Percebam uma coisa. Eu não quis expressar em nenhum momento que era nordestino, porque se ele quisesse expressar, todo o texto estaria aí com expressões nordestinas, tá? Inter é uma palavra admitida pela gramática, pois existem grupos de pessoas que a utilizam frequentemente. Bom, gente, não tem grupos de pessoas. Isso é uma variação linguística, tá? E ela ocorre em alguns estados do Brasil. Letra C. Inter é uma palavra que ortograficamente não está correta, mas no poema é plenamente compreendida com o sentido de até, né? Bom, essa alternativa se é a mais correta porque realmente, ortograficamente, ela não está correta. Ela é uma variação linguística, uma característica de alguns locais. Então, pela ortografia, ela não está correta, mas ela pode ser compreendida no texto e ela tem sentido realmente de até. Então, alternativa correta, letra C. Bem fácil essa provinha, né? Então, vamos para o próximo texto. Quando o amor pedir um pouco da sua atenção, por favor, chova. Né? O poeta, ao pôr a expressão por favor entre vírgulas, lançou mão da figura de pensamento denominada. Gente, eufemismo é quando eu quero minimizar uma situação. Aqui, em nenhum momento, ele quis minimizar a situação usando as vírgulas. Hipérbole é o exagero. Eu vou exagerar sobre algo. Também não constitui. Ironia também não, né? Ele não foi irônico. Antíteses são ideias contrárias. E aí a gente tem o apóstrofe, né? Professor, o que é o apóstrofe? O apóstrofe é um tipo de figura de pensamento que já vem do aposto, né? A gente tem que lembrar que é também um substantivo derivado da palavra primitiva aposto. Aposto, lembra lá, entre vírgulas. Então, só pode ser a letra C, tá? Vamos marcar que a professora tinha esquecido de grifar, mas é a letra C. Vamos para a próxima. Bom, a próxima questão, né? Ops, já tinha a resposta aqui anteriormente. Quando o amor pedir um pouco de sua atenção, por favor, chova. A fim de produzir o efeito e sentido desejado para o verbo chover, o autor do texto utilizou a figura de linguagem conhecida como... Bom, gente, aqui ele quis dar uma intenção de uma metáfora. Professora, que figura de linguagem é essa? Metáfora é quando eu quero fazer uma analogia a algo, falar de algo que vai estar aí querendo dar ênfase a algo que foi dito e que não tem aquele sentido, mas eu usei uma metáfora e eu entendi. O eufemismo, a gente já falou que é para minimizar uma ideia, né? Tipo, ele passou dessa para melhor. A metonímia é quando eu troco o produto, né? Tipo, a Coca-Cola, em vez de dizer o refrigerante. A catacrese é o braço da cadeira. E a aliteração
é quando eu quero expor algo a respeito da ideia expressa. Então, aqui só poderia ser uma metáfora, né? Porque quando ele falou, por favor, chova, né? Então, a metáfora é essa figura de linguagem que dá a característica aí de expor uma ideia realmente como é constituída. Quando fala um pouco da sua atenção, por favor, chova, né? Chova, chova de lágrimas, chova de amor, né? Então, é a metáfora. Tá aí a nossa alternativa correta, letra D. Gente, essa prova ela foi bastante fácil, tá? Muito fácil. O texto em si é um poema, e a gente conhece bastante esse poeta, que é o Braulio Bessa. Então, assim, de fácil entendimento. O outro também, que foi, na verdade, foram duas frases, né? Não chegou a ser nenhum texto, mas, assim, foi uma frase que constitui as figuras de linguagem, né? Professora, figuras de linguagem, como é que a gente sabe, discerne aí, como que cada uma vai se apresentar no texto? Bom, é interessante que nós façamos uma cronologia das figuras de linguagem. A gente fala das construções, né? Das construções de pensamento de linguagem. Na nossa próxima aula, nós vamos falar dessas figuras de linguagem. Cai muito em prova de concurso, de vestibular. Todas essas figuras de linguagem têm caído bastante. Então, a gente vai saber identificar cada uma delas na nossa próxima aula. Aguardo vocês. Deixe o teu comentário, deixe o teu like, que é muito importante, tá? Até a próxima aula e que vocês aproveitem aí todas as aulas, as videoaulas que vão ser postadas no nosso canal. Até lá!